Um simples ato de gentileza desencadeou algo muito mais profundo. Mas o que acontece quando a verdade vem à tona? Quando segredos são desenterrados e identidades são reveladas? Será que aquela conexão entre eles sobreviveria? Ou tudo não passava de uma ilusão? A chuva caía com força, encharcando as ruas e tornando quase impossível enxergar a poucos metros adiante. A pequena lanchonete na esquina se destacava como um farol acolhedor na noite fria e molhada. Lá dentro, as luzes brilhavam suavemente. O aroma de café recém-passado se misturava com o som suave de uma música antiga saindo da jukebox. Era uma noite calma. Apenas alguns clientes habituais ocupavam seus lugares de sempre. John estava sentado no balcão, com as mãos envolvidas em uma caneca de café. Tinha acabado de encerrar um longo dia na oficina, consertando carros, lidando com clientes apressados. Suas mãos estavam calejadas, suas roupas com cheiro de graxa, e ele estava exausto. Mas aquela lanchonete era seu refúgio, um lugar onde o tempo desacelerava, onde ele podia simplesmente respirar. Então a porta se abriu com um tilintar, e uma mulher entrou apressada. Estava encharcada, o casaco pingando no chão. Olhou ao redor com nervosismo, os fios molhados de cabelo grudando em seu rosto. Depois de um instante, foi até uma das cabines no canto e se sentou. John a notou imediatamente. Ela não parecia pertencer àquele tipo de lugar. Seu casaco era sofisticado, as botas brilhantes, e seus movimentos tinham uma elegância discreta. Mas o que mais chamou a atenção foi o olhar dela. Havia algo ali, um peso, uma angústia silenciosa. A garçonete se aproximou e entregou-lhe o cardápio. John tentou não encarar, voltou os olhos ao café. Mas, sem querer, acabou ouvindo parte da conversa. Eu... eu acho que esqueci minha carteira, disse a mulher, a voz baixa, carregada de constrangimento. Me desculpa, eu não percebi. A garçonete sorriu gentilmente, mas John percebeu o desconforto dela. O rosto ficou corado enquanto vasculhava a bolsa, desesperada para achar qualquer coisa. Sem pensar muito, John largou o café e acenou para uma garçonete. Entregou algumas notas amassadas. Pode deixar que eu cubro, disse simples assim. A garçonete se surpreendeu. Tem certeza? John assentiu. É tranquilo, sem problema. A mulher olhou para ele, visivelmente surpresa. Não, por favor, disse rápido. Você não precisa fazer isso. Tá tudo bem, respondeu John, com um sorriso discreto. Todo mundo esquece as coisas às vezes. Ela hesitou, mas depois retribuiu o sorriso. Um sorriso pequeno, agradecido, que iluminou seu rosto. Obrigada. De verdade, murmurou. Você não precisava. Mas obrigada. John deu de ombros e voltou ao café, sem querer chamar atenção. Ajudar os outros era algo natural para ele. Nunca fazia esperando algo em troca. A mulher terminou sua refeição em silêncio. Quando terminou, levantou-se e caminhou até o balcão. Obrigada, mais uma vez, disse, puxando um guardanapo do dispensador. Ela escreveu algo no guardanapo e o colocou diante dele. Aqui está meu número. Eu gostaria de retribuir de alguma forma. John olhou para o guardanapo surpreso. Não precisa, disse honestamente. Foi só uma refeição. Talvez, respondeu ela, com um sorriso que agora tinha um toque de timidez. Mas significou mais do que você imagina. Me liga algum dia. E com isso, ela se foi. O sino acima da porta soou suavemente quando ela saiu, voltando para a chuva. John pegou o guardanapo e leu o nome. Natasha, seguido de um número de telefone. Sorriu para si mesmo, se perguntando quem era aquela mulher misteriosa e por que aquele breve encontro parecia tão significativo. Nas semanas seguintes, John e Natasha começaram a se conhecer melhor. Tudo começou com um telefonema, depois um café, e logo os encontros se tornaram frequentes. Natasha era calorosa, fácil de conversar, e John se viu abrindo o coração de uma maneira que não fazia há muito tempo. Contou sobre sua vida como mecânico,
as dificuldades financeiras e o sonho de um dia abrir sua própria oficina. Natasha ouvia com atenção, sempre o incentivando. Ela também compartilhava partes da própria vida, embora com certa cautela. Disse que trabalhava com negócios, mas evitava detalhes. Queria manter as coisas simples, normais. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que alguém se importava com quem ela era de verdade, não com sua conta bancária. Mas Natasha escondia um grande segredo. Ela não era apenas uma mulher comum. Era uma CEO bilionária, dona de uma empresa de sucesso que frequentemente aparecia nas manchetes. Durante anos, foi tratada de forma diferente por causa do dinheiro. E agora, o medo de perder aquilo que haviam construído juntos a impedia de contar a verdade. Ela não queria que John a visse como a rica empresária. Queria ser apenas Natasha, a mulher que ele conheceu numa noite chuvosa, numa lanchonete esquecida pelo tempo. A verdade veio à tona numa tarde em que John decidiu fazer uma surpresa. Passou no apartamento dela com o café preferido nas mãos. A porta estava entreaberta, então entrou, chamando seu nome. O que viu o fez congelar. O apartamento era gigantesco, decorado com móveis caros e obras de arte. Na mesa de centro, uma revista de capa brilhante exibia o rosto de Natasha com o título Natasha Klein, a CEO bilionária que está mudando o jogo. John ficou paralisado. A mulher por quem estava se apaixonando tinha escondido uma parte enorme de sua vida. Natasha entrou na sala e parou ao vê-lo com a revista nas mãos. John, disse em voz baixa, eu posso explicar. Ele se virou para ela, o olhar cheio de dor e confusão. Explicar o quê? Que você mentiu para mim esse tempo todo? Eu não menti, respondeu rápido. Eu só não queria que o dinheiro atrapalhasse. Tive medo de que você me visse de outro jeito. Você não confiou em mim, disse John, a voz baixa, quase um sussurro. Achou que eu me importaria mais com o que você tem do que com quem você é? Não é isso, disse Natasha, com os olhos marejados. Eu só queria que isso fosse real. Eu não sabia como te contar. Obrigada. De verdade, murmurou. Você não precisava. Mas obrigada. John deu de ombros e voltou ao café, sem querer chamar atenção. Ajudar os outros era algo natural para ele. Nunca fazia esperando algo em troca. A mulher terminou sua refeição em silêncio. Quando terminou, levantou-se e caminhou até o balcão. Obrigada, mais uma vez, disse, puxando um guardanapo do dispensador. Ela escreveu algo no guardanapo e o colocou diante dele. Aqui está meu número. Eu gostaria de retribuir de alguma forma. John olhou para o guardanapo surpreso. Não precisa, disse honestamente. Foi só uma refeição. Talvez, respondeu ela, com um sorriso que agora tinha um toque de timidez. Mas significou mais do que você imagina. Me liga algum dia. E com isso, ela se foi. O sino acima da porta soou suavemente quando ela saiu, voltando para a chuva. John pegou o guardanapo e leu o nome. Natasha, seguido de um número de telefone. Sorriu para si mesmo, se perguntando quem era aquela mulher misteriosa e por que aquele breve encontro parecia tão significativo. Nas semanas seguintes, John e Natasha começaram a se conhecer melhor. Tudo começou com um telefonema, depois um café, e logo os encontros se tornaram frequentes. Natasha era calorosa, fácil de conversar, e John se viu abrindo o coração de uma maneira que não fazia há muito tempo. Contou sobre sua vida como mecânico, as dificuldades financeiras e o sonho de um dia abrir sua própria oficina. Natasha ouvia com atenção, sempre o incentivando. Ela também compartilhava partes da própria vida, embora com certa cautela. Disse que trabalhava com negócios, mas evitava detalhes. Queria manter as coisas simples, normais. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que alguém se importava com quem ela era de verdade, não com sua conta bancária. Mas Natasha escondia um grande segredo. Ela não era apenas uma mulher comum. Era uma CEO bilionária, dona de uma empresa de sucesso que frequentemente aparecia nas manchetes. Durante anos, foi tratada de forma diferente por causa do dinheiro.
E agora o medo de perder aquilo que haviam construído juntos a impedia de contar a verdade. Ela não queria que John a visse como a rica empresária. Queria ser apenas Natasha, a mulher que ele conheceu numa noite chuvosa, numa lanchonete esquecida pelo tempo. A verdade veio à tona numa tarde em que John decidiu fazer uma surpresa. Passou no apartamento dela com o café preferido nas mãos. A porta estava entreaberta, então entrou, chamando seu nome. O que viu o fez congelar. O apartamento era gigantesco, decorado com móveis caros e obras de arte. Na mesa de centro, uma revista de capa brilhante exibia o rosto de Natasha com o título Natasha Klein, a CEO bilionária que está mudando o jogo. John ficou paralisado. A mulher por quem estava se apaixonando tinha escondido uma parte enorme de sua vida. Natasha entrou na sala e parou ao vê-lo com a revista nas mãos. John, disse em voz baixa, eu posso explicar. Ele se virou para ela, o olhar cheio de dor e confusão. Explicar o quê? Que você mentiu para mim esse tempo todo? Eu não menti, respondeu rápido. Eu só não queria que o dinheiro atrapalhasse. Tive medo de que você me visse de outro jeito. Você não confiou em mim, disse John, a voz baixa, quase um sussurro. Achou que eu me importaria mais com o que você tem do que com quem você é? Não é isso, disse Natasha, com os olhos marejados. Eu só queria que isso fosse real. Eu não sabia como te contar.